Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Paz do Senhor, meus amores. Estamos aqui para mais um resumo de nossa lição. A lição de pré-adolescentes. Estamos na 8ª lição, que tem como título o dom de discernir os espíritos. Os espíritos? Por que será, que são os espíritos? Vamos ver no decorrer desta lição, gente, que é uma bênção. Olha, a palavra de Deus que está aqui pautada na nossa lição é em 1 Coríntios, capítulo 12, e versículo 10, que diz assim: a um outro operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento dos espíritos. Ainda nessa parte A desse versículo, aqui está um dos dons que é dado pelo Senhor. Vamos ler ainda em 1 Reis, capítulo 3, e versículo 9, que diz assim: portanto, dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como eu poderei governar este teu grande povo? Esse foi um pedido do sábio Salomão. Pediu ao Senhor sabedoria para governar. E foi muito bem sucedido, né? Então, o nosso primeiro tópico diz assim: descobrindo de onde vem a inspiração. Agora tem um desafio na nossa aula que eu vou botar para você escutar, e eu quero que você apenas escute. E você vai me dizer, discernir que barulho é esse. Parece um barulho de quê? Se você disse um vento forte, você acertou, pois você não precisou ver um vento forte para discernir que esse barulho é de um vento. Agora veja o segundo. Perceberam? Escutaram? Isso. Você que disse que é o barulho do mar, você também acertou. Você soube discernir, não é? Os barulhos que escutou sem precisar vê-los. Isso significa discernir. Pois é, escutou o som do mar e ouviu o que era o mar. Escutou o som do vento e pôde discernir o que é o vento. Mesmo sem ver, você conseguiu discernir que tipo de som é esse. E é assim que a gente tem que pedir ao Senhor sempre o dom de discernir, porque existe, minha gente, o espírito que vem do homem. Está lá em 1 Coríntios 2:11. O exemplo que o espírito vem do homem. O homem quer fazer a sua própria vontade, andar segundo os seus próprios caminhos, seus próprios olhos. E existe o espírito do homem que quer às vezes governar, mandar, fazer e desfazer, né? E nem sempre ele está direcionado por Deus. Aí nem sempre vai dar certo. Existe também o espírito do mal, por exemplo, está lá em Atos 19:12, que vai até o 15 também, e outros versículos também. Espírito do mal que nos leva a errar, a agir de forma errada, e nós temos que estar ligadinho no Senhor para saber discernir. Temos também o Espírito de Deus, esse nos conduz à nossa salvação, né?
que o espírito que anda na terra são 4 espíritos, né? A gente viu o espírito do homem, o espírito do mal, né? E temos aqui o Espírito Santo de Deus, né? O Espírito de Deus está lá em Lucas 4:11, e o Espírito dos anjos, que está em Hebreus 1:14. E a gente necessita pedir ao Senhor o dom de discernir. O Senhor tem dado, na nossa igreja, tem dado a alguns irmãos, não é? O dom de discernir o que é certo, o que vem de Deus e o que não vem. Pois o dom de discernimento de espírito é a capacidade de Deus, que Deus concede a algumas pessoas, né? Para ter esse discernimento. O dom permite-nos identificar qual espírito está sendo impulsionado e que vai influenciar, né, naquela ação. Uma situação de um desejo, uma decisão a tomar, algo que nos digam ou oferecem, nem sempre é bom, nem sempre vem da parte de Deus, né? E é necessário a gente saber discernir. Vejam bem, em Gênesis 3, do 1 ao 7, a gente vê lá que Eva não percebeu quem lhe falava lá no Jardim do Éden, né? Quando o inimigo o iludiu através de quem? Usando uma serpente, não é isso? E ela acabou por cometer o pecado junto com seu marido, porque não discerniu de onde vinha. Antes ela conhecia o que o Senhor tinha pedido para eles, né? Mas ela não discernindo o espírito, acabou pecando, né? E levando seu marido a pecar também. Então o espírito maligno, ele rodeia para nos tirar do foco, da presença de Deus e do que o Senhor tem para conosco. Não é verdade? Esse é o primeiro tópico que diz: descobrindo de onde vem a inspiração. Se essa vem de Deus, se é para nossa prosperidade, nossa intimidade com o Senhor, claro que vem de Deus, não é verdade? Qual o primeiro objetivo do dom do discernimento? Discernir os espíritos que são influenciados nas diversas atitudes da nossa vida, da vida humana. Quais os 4 espíritos que agem no mundo material? Que eu acabei de falar. Espírito Santo, né? Que é aquele que vem de Deus. O Espírito dos anjos. O Espírito maligno e o Espírito humano, que vem da própria vontade do homem. E o Espírito maligno é o que o inimigo quer, tirar a gente do foco, nos conduzir ao erro. Né? E que a gente precisa pedir ao Senhor o Espírito de discernir. Isso aí não é para mim. Esse conselho que meu amigo deu, esse conselho que minha amiga deu, não é um conselho de paz, não é um conselho bom para a minha vida. Então, quando a gente tem essa apoderância e o discernimento, a gente tende a acertar, né? Então, a grande questão para nós é detectar as coisas que nos influenciam e quem são os nossos diferenciais. É saber filtrar, a gente tem que saber filtrar, né? De quais atitudes são dignas de um verdadeiro cristão, né? Com certeza, as decisões dignas são aquelas que nos aproxima de Deus, né? E aquela que nos afasta de Deus, conduzindo o fracasso, isso aí a gente sabe que não é de Deus. Existem influências positivas, né? Que nos ajudam a chegar mais próximo de Deus. E existem influências negativas que nos afastam da parte do Senhor. Então, a grande questão é quais as influências que nos deixamos nos influenciar. A má influência, né? A influência do inimigo ou a influência que vem da parte de Deus. Eva negou o conselho que veio de Deus, lá no Éden. Por tremenda influência, por não discernir, né, o que vem de Deus. Aqui nós temos, no segundo tópico, diz assim: se guardando das más influências. Então, se Eva tivesse, né, tido discernimento e se guardasse da má influência, talvez a história da humanidade hoje fosse outra. Não é verdade? E sobre a influência de Herodes, a gente pode ver aqui e sobre a sua filha, veja que existe uma influência, desde o tempo antigo. O rei Herodes mandou decapitar João Batista. Era um desejo dele, ele foi influenciado pela filha.
Isso mesmo. Aí influenciado pelos jovens. E influenciado pelos jovens, o rei Roboão governou com mão forte, levando à divisão do seu reino. Está lá em 1 Reis 12, 13 ao 14. Tá vendo como a influência, ela é séria? Também sobre a boa influência, olha a boa. Natanael foi até Jesus depois de ouvir Filipe. Sobre a influência de Mardoqueu, a rainha Esther ajudou a preservar a vida dos judeus. Está lá em Atos 2 e 20. E sobre a influência do Espírito Santo, Pedro pregou para a multidão, em Atos 4 e 8. Então, o dom de discernir é muito importante. Discernir os Espíritos, ele nos ajuda na tarefa de reconhecer, né, a natureza das influências que vêm sobre nós. E para proteger a igreja, aqueles que a causam ou que causarão danos. Isso é importante. A gente pedir esse dom ao Senhor, né? E saber, olha, em destaque, quem são as pessoas mais influenciadas na vida? Quem são? Todos nós podemos ser influenciados. Se não tiver, na palavra vidrado, pedindo a Deus discernimento, a palavra de Deus, ela não causa confusão, ela traz paz e refrigério à nossa alma. Não é verdade? Veja bem. A garrafinha com água, por exemplo. A garrafinha com água, ela é normal. Agora, se você vê alguém orando e dizendo, aí bote a água na televisão, faça isso, faça aquilo, vamos orar e tome, que a cura vai acontecer. Não, isso aqui não está respaldamente bíblico. Não, de forma alguma. Quem vai fazer a obra é o Espírito de Deus e através da sua fé e a oração que você depositou na palavra de Deus. Isso sim vai fazer com que a bênção se cumpra sobre a sua vida. Se guardando das mais influências, a gente vê aqui o que é que influencia. Nós temos aqui 3 líquidos, não é? Aparentemente, esses 3 líquidos, gente, eles são iguais, né? Você olhando para ele, esse líquido, eu vou vos apresentar, é bicarbonato. Esse líquido também, é vinagre. E esse líquido é água. Então, eu posso colocar na mesma quantidade, foi porque eu queria um volume de água maior. Então, nós podemos ver que o bicarbonato, ele na água, ele não causa influência nenhuma. Ele não influencia. Mas o bicarbonato, já no vinagre, parece ser o mesmo líquido, ele já causa, tipo um gás, bolhas de água. Isso. Então, o que podemos tirar desta lição? Aquilo que não traz dano, que só te aproxima de Deus, que não causa estranheza, vem de Deus. Aquilo que causa tumulto, erupção, contradição, que te afasta de Deus, confusão, você já sabe que aquilo ali não vem de Deus. Entendeu, meus amores? Então, que possamos pedir ao Senhor o dom de discernimento para nos ajudar na tarefa de reconhecer a natureza das influências que vêm sobre nossa vida. É importante a gente pedir ao Senhor isso aí, não é verdade? Então, esse foi o segundo tópico, se guardando das más influências, né? É pedindo ao Senhor discernimento e se afastando daquilo que não pertence a Deus. E no terceiro tópico, uma proteção divina para a igreja. A proteção divina para a igreja que vem da parte do Senhor. A gente deve pedir ao Senhor esse dom, né? Para que o Senhor nos guarde. Nós vimos um caso interessante que ocorreu com Paulo e Silas aqui, na cidade de Filipos. Quando uma jovem, veja bem, sob influência maligna, que era uma jovem que ela vivia adivinhando a vida do povo, entendesse? Aí ela começou a segui-los, Paulo e Silas pelas ruas. E conforme eles iam andando, né, tá lá em Atos 16,
17 e 18, a moça começou a seguir gritando assim, ó. Esses homens são servos de Deus, do Deus Altíssimo, e anuncia como vocês podem ser salvos. Isso até aí era uma verdade. Não é verdade? Mas o intuito que ela queria era confundir e dar veracidade à vida que ela vivia, a prática enganosa de adivinhação que não vem de Deus para o povo. Mas Deus é tão grande, Deus é tão fiel, que Paulo, por fim, Paulo se aborreceu e virou-se para ela. Ele decidiu ali que aquilo ali não vinha de Deus. Não vinha de Deus. E aí ele disse, pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia dessa moça. E no mesmo instante o Espírito saiu. Tá vendo você? Não vinha de Deus. E às vezes essas coisas, ela vem maquiada, de falso ensinamento para, nossa, fez isso, fez aquilo. E você, às vezes, tenta se confundir. Bem verdade que essa moça não estava falando mentira. Naquele momento, não. Porque eles estavam ali pregoando a palavra de Deus, algo que trazia as pessoas para Deus e falava a verdade. Porém, Deus deu dom a eles a decidir que aquilo ali não vinha de Deus. Aparentemente, essa jovem não fazia nada de errado, não é verdade? Mas era algo maligno, era uma estratégia maligna que Deus abriu a mente dos seus servos, E o espírito de elogios aos dois, aos dois servos de Deus, para confundir o povo que poderia pensar tanto que Paulo e Silas, quanto aquela jovem, sofria a mesma influência e vinha da parte de Deus. E Deus não se deixa enganar. Deus abriu a mente dos seus servos. Então, qual a necessidade do dom do discernimento do Espírito para igrejas no dia de hoje? Combater o falso ensinamento. Principalmente aquilo que você vê que não vem de Deus. O falso ensinamento. Então, é muito necessário pedir ao Senhor esse dom, para que a gente possa combater esse espírito falso que não vem da parte do Senhor. E aqui eu tenho uma ilustração bem rapidinho. Eu vou fazer rápido e só com a metadezinha, para que tem tanta gente querendo comer, e não tem, para não estragar. Então a gente podemos ver aqui, é uma fruta, não é verdade? Diferentemente a gente, quando tá assim, a gente identifica ele rapidinho. Quem é batata, E quem é, a gente identifica assim, quem é batata e quem é maçã, não é verdade? Mas quando a gente pega, corta a maçãzinha, A gente vê, podemos perceber que há uma grande semelhança entre a batata e a maçã. Quando a gente corta ela, fica difícil de distinguir quem é batata e quem é maçã. Olha só, gente. Olha só como é parecido, não é? Como é interessante, Mas quando nós temos o dom de discernir, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, você não vê agora separa aqui quem é maçã, quem é batata, tá vendo? Semelhantemente, mas a água da vida, que é a palavra de Deus, é o Senhor, Ele se cuida e se encarrega de separar. Assim será, o joio do trigo. O Senhor vai separar, como separou aqui, a batata da maçã. E assim a gente pedindo ao Senhor o dom de discernir, o Senhor vai nos orientando, aleluia, nos guardando, nos fazendo crescer espiritualmente em graça, em conhecimento, em sabedoria, que vem da parte do Senhor devido à sua palavra. E a gente pede ao Senhor para guardar essa palavra, que Ele refrigera a nossa alma, que nos faz chegar mais perto dEle. E nenhum espírito imundo, nenhum espírito do homem que tenta influenciar a nossa vida, não é?
está acima do Espírito de Deus que habita em mim e que habita em você. Que possamos tomar posse, aleluia, da sua gloriosa palavra, não é verdade? Aqui, gente, tem um desafio. Tem desafio hoje, tia Mira? Tem sim. E o desafio vai lá no Zap, tá bom? Olha, tem uma interrogação de propósito e eu vou colocar um áudio lá no nosso Zap, no nosso contato. E a pergunta é: de quem é essa voz? E você vai dizer lá de quem é essa voz que eu vou colocar lá. Esse é o desafio dessa aula, viu, pessoal? Que o Senhor Jesus aplique esta palavra em nossos corações. Que não possamos cochear, né, em dois pensamentos, mas que estejamos firmes na rocha que é Cristo Jesus, guardando a sua palavra em nosso coração. A tua palavra escondi, guardado em meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei e da tua água bebi, para ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Que sua vida seja consagrada ao Senhor, tá certo? E você ainda que não fez sua decisão para Cristo, está tendo a oportunidade de aprender da palavra dele, que você possa, né, orar comigo, orar com a igreja, orar conosco e dizer: Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos e a partir de hoje o Senhor vai te guiar e tua vida será guiada pelo Espírito de Deus que te conduzirá ao céu de glória, pois o Espírito de Deus habita em nós. Que Deus continue nos abençoando e aplique a sua palavra em nossos corações. Beijo, meus amores, e até a próxima, se o Senhor assim permitir. Amém? Te amo!